Nós vamos nesse momento ouvir a introdução ao relatório do Conselho Geral, feita pelo nosso presidente, pastor Joelito. Por favor, pastor, a palavra é sua. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra de introdução, como foi dita, a respeito do relatório do Conselho Geral, entendendo que os relatórios, eles foram entregues ao serem apresentados ao Conselho Geral da nossa convenção, quando de suas reuniões, tanto do Conselho Gestor como do Conselho Geral, passam então a integrar o relatório do Conselho Geral, os relatórios de todas as nossas instituições e organizações que compõem a SEBESP. E o relatório do Conselho Geral, ele se encontra no livro do mensageiro, no formato digital, que eu acredito que todos os inscritos têm acesso. As páginas 41 a 107 compreende todo o relatório do Conselho Geral, que você deve, desejando, dar uma olhada, porque na parte da tarde ele será então submetido à aprovação por esta Assembleia. Mas eu gostaria de trazer uma palavra introdutória a este relatório, que começa a partir da página 41, e o farei em forma de leitura. Estabeleci a introdução a este relatório a partir do tema da nossa campanha de missões estaduais, com o seguinte termo: avançando na proclamação do reino em São Paulo. Queridos irmãos, todos nós sabemos que vivemos num tempo muito desafiador. São muitas coisas acontecendo no mundo, no cenário nacional e, inegavelmente, em nosso meio denominacional. Estamos inseridos numa sociedade cada vez mais plural, tendo que lidar com as mais diversas tendências desse novo tempo. Estamos falando de um tempo onde fatos, acontecimentos que se transformam em noticiários são comunicados em tempo real, numa velocidade incrível, através das redes sociais e de um sistema midiático cada vez mais sofisticado e atualizado. Isso sem falar na polarização ideológica, política, cultural e educacional, onde emitir um pensamento, ideia, opinião ou até mesmo uma convicção pessoal pode resultar em duras penas para quem as emitem. Quem diria que um dia iríamos ouvir algo do tipo assédio religioso, que é um crime, onde os que cometem tais crimes podem sofrer as consequências, as penas decorrentes, até uma condenação por conta disso. Assédio religioso. Isso significa, meus irmãos, que não podemos impor ao outro uma verdade absoluta numa sociedade que vive num relativismo moral, ético, em que para ele, para a sociedade em que nós vivemos, não existe verdades absolutas. Cada um tem a sua própria verdade. E nós somos tolhidos de
invadir o espaço do outro com não a nossa verdade, mas a verdade absoluta do Evangelho, personificado na pessoa bendita do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao afirmar categoricamente em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade. Então, diante disso, ou até mesmo uma convicção religiosa pessoal, nós não podemos impor isso sobre outrem, ou ainda persuadir alguém a aderir uma crença, fé ou pensamento filosófico, porque isso implica em assédio religioso. Pois bem, é neste cenário que eu e você, como pastor e líderes batistas do nosso estado, estamos vivendo. É diante dos desafios desse tempo que precisamos, como povo batista deste grande estado, buscarmos e vivenciarmos a unidade pela qual Jesus orou e intercedeu, cujo fato está registrado no capítulo 17 do Evangelho de João. Nos debruçamos para ouvirmos e apreciarmos relatórios de atividades das nossas instituições e organizações, mas precisamos, meus irmãos, que o espírito de unidade mova os nossos corações na direção certa, para fazermos a coisa certa e pelos motivos certos. O nosso papel como conselheiros da Convenção Batista do Estado de São Paulo é ajudarmos a construir uma instituição CEBESP mais dinâmica, proativa e que atenda às expectativas das nossas igrejas e do nosso povo nas mais diversas regiões do nosso estado. Nós, pastores e líderes, precisamos nos unir em prol de uma causa comum, de algo que efetivamente atenda os anseios do povo batista de São Paulo. Neste ano, quando comemoramos os 120 anos da Convenção Batista do Estado de São Paulo, precisamos repensar, reavaliar e reconstruir os nossos ideais de tal maneira que isso resulte em um maior engajamento. Não apenas um engajamento das novas gerações, mas de todas as nossas igrejas, pastores e líderes. E eu quero encorajar todos vocês, presentes aqui e nos acompanhando de forma online, a promoverem ações de compaixão e graça, tanto para os de dentro das nossas igrejas, bem como para os de fora, a somar esforços para ajudarmos as pequenas igrejas que tentam sobreviverem em meio às suas limitações e necessidades. E como dói em nosso coração, como liderança denominacional, num estado tão rico, tão forte economicamente, vermos igrejas e pastores passando situações difíceis, em alguns casos desesperadoras, e eles clamam por ajuda. Eles procuram a nossa CEBESP na expectativa de receberem um braço estendido, uma mão amiga, uma ajuda para atendimento de necessidades imperiosas nas suas realidades. E o que dói no nosso coração é saber que no fundo, há um desejo muito grande do presidente da convenção, da nossa diretoria, do nosso executivo,
da nossa equipe do escritório, de dar o melhor, de fazer o melhor, mas com um orçamento de R$160 mil para um estado com 1.700 igrejas e cerca de 340 mil batistas. É uma vergonha termos um orçamento neste valor, com um potencial extraordinário de igrejas, de população batista. Isso dói no nosso coração, porque lá na ponta tem alguém precisando de um olhar de compaixão e graça, e a gente fala tanto disso, a gente prega tanto sobre isso, a gente vive em função disso, mas na prática a nossa realidade não corresponde. Não corresponde. Eu sei que igrejas como a sua têm feito algo muito importante em relação a tudo isso, mas são poucas as igrejas que seguem o seu exemplo, A maioria estão vivendo uma carreira solo, isolada, independente, liderada por pastores autossuficientes, que acham que não precisam da convenção e que podem muito bem fazerem o que quiserem, porque têm orçamentos 4, 5, 6, 10 vezes maior do que o da própria convenção. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é orgulho. Nós não podemos ter uma postura dessa diante de uma carência tão grande, tão grande. A maioria das nossas igrejas, ou dessas 1.700 igrejas, são igrejas com menos de 100 membros, igrejas com 20, 30, 40, 15, 18 membros, e tem aí cerca de 10, 20, 30, 40 anos de existência. O projeto de adensamento, nos anos 80, lançou um grande desafio para o nosso estado: organizar 1.000 novas igrejas em 10 anos. Graças a todo um esforço empreendido na época, esta ação, ela fez com que algumas dezenas e centenas de igrejas fossem organizadas, e elas foram organizadas não em condições de sustento, mas elas continuaram pequenas e se manteram durante um certo tempo. Mas nós tivemos um momento muito difícil em 2020 e 2021, com a pandemia em todo o Brasil, e isso fez com que a situação dessas igrejas, da maioria dessas e de outras tantas igrejas que não fizeram parte do projeto, enfrentasse uma situação crítica, caótica, não tendo propriedades próprias, tendo aluguel estabelecida em imóveis alugados. Com a pandemia fechou tudo, sem membros, sem presença, sem recursos, sem entrada. Muitas delas tiveram que fechar as portas, entregar o imóvel. É bem provável que algumas ainda não retomaram a sua caminhada. E aí a gente não pode ficar inerte a situações como esta. Nós estamos salvos, sentados e satisfeitos em nossas igrejas e em nossos ministérios, e às vezes não lançamos um olhar sobre esta realidade. As associações são procuradas por ajuda, a convenção é procurada por ajuda,
e como nós gostaríamos de ajudar as igrejas que ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, elas não conseguiram crescer, elas não conseguiram superar as suas limitações. E nesta palavra introdutória ao nosso relatório do Conselho Geral, eu gostaria, aproveitando que nós estamos no mês da campanha de missões estaduais, encorajar, incentivar pastores, líderes, promotores de missões, os membros das nossas igrejas, todo o povo batista do estado de São Paulo, a promovermos missões estaduais com a mesma força, com a mesma pegada, com o mesmo dinamismo que o fazemos com as outras missões que promovemos em nossas igrejas, tais como missões mundiais e missões nacionais. Que missões estaduais seja tão forte, tão pujante em nossas igrejas, como tem sido as campanhas, outras missionárias que promovemos em nossas igrejas. Porque é através da oferta de missões estaduais e também do plano cooperativo, ou da oferta cooperativa, ou da renovação do pacto cooperativo, que nós haveremos de levantar, soerguer essas igrejas que estão carentes, precisando de ajuda, precisando de recursos, precisando do braço, da mão estendida da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e nós haveremos de avançar com a obra missionária no Estado de São Paulo e saudar, meus irmãos, saudar este gap que nós temos ainda de 137 municípios sem a presença batista em nosso estado. E eu gostaria de desafiar você, a sua igreja, a realmente se envolver com Deus e com a sua obra em missões estaduais, assim como você faz com missões nacionais e com missões mundiais. E que missões estaduais seja tão forte em nosso estado como as demais campanhas missionárias em todo o Brasil, porque o Brasil está em São Paulo, o mundo está em São Paulo, e o nosso grande desafio como Batista de São Paulo é exatamente evangelizar o Brasil e evangelizar o mundo que está dentro de São Paulo. Este é o nosso maior campo missionário, este é o maior desafio missionário que nós temos. E eu sei que missões estaduais têm realmente se esforçado para abençoar, não somente o Brasil, mas abençoando o Brasil, o estado de São Paulo. E nós caminhamos juntos nesse negócio. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Esta é a minha palavra, uma palavra desafiadora, encorajadora, nesta introdução do relatório do Conselho Geral. Nele, os irmãos vão encontrar o que a convenção tem realizado ao longo desses 2 anos, ou melhor, desse ano de 2023 até o primeiro semestre de 2024. Você vai perceber que nós avançamos em algumas coisas, mas ainda estamos muito aquém em outras. E eu gostaria de, com essa palavra introdutória e desafiadora, orar com você nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, eu quero com muita humildade me aproximar do trono da graça, a fim de ser, juntamente com os meus irmãos, ajudados em tempo oportuno. Senhor, nós temos vivido tempos desafiadores, diante de cenários tão plurais. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento. Nós sabemos que tudo que implica em custos, em dinheiro, gera, Senhor, situações mais diversas em nosso meio. Nós queremos, ó Deus, que o nosso povo, nossa liderança, nossas igrejas possam realmente entender
que somos todos Sebesp, somos todos servos, estamos envolvidos com o Senhor e com a sua obra, e juntos poderemos ser muito mais e fazer mais, com certeza, para a glória do teu nome. Obrigado pelo que o Senhor tem nos permitido fazer, mesmo em meio às limitações, mas desejamos fazer mais, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Oro assim agradecido, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão presidente. Obrigado, pastor Joelito. A gente agradece a sua palavra, sabendo que o Senhor já está agindo para a gente ter um rumo diferente na direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe